pessoal, aqui é o Wander Souza, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Ó, a gente está iniciando aqui esse podcast, estreia, podcast Pro Frutos, e hoje a gente vai trazer a sósia da Sandy aqui ao vivo. Já a gente vai chamar ela por vídeo, tá? E vocês vão conhecer um pouquinho aí a história dela, de como que ela viralizou nas redes sociais. O assunto nosso é perguntar para ela dessa experiência que ela teve de ser conhecida, tá bom? Então eu tô aqui com o pessoal que vai me ajudar aqui, né? O senhor Marcos, já de velha estrada, né? Mais de um ano comigo aí. Convidamos a participação especial do violonista Magno Ataíde e a Aline Pimentel, Oi. que vai cantar com a gente, tá bom, pessoal? Então a gente vai começar com um louvor, né, tal, para iniciar essa live e esse podcast já com chave de ouro, né? E acabando a música, a gente vai chamar a Jéssica, tá bom? Que é a sósia da Sandy no TikTok. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Ela vai aparecer aqui na tela aqui, hein? Aê! Epa. O microfone lá, o microfone. Espera aí que já ela entra aqui ao vivo com a gente, tá bom, pessoal? É isso aí. Vai comentando aí. Exato, o pessoal do Instagram, é isso mesmo. Chama aí o pessoal do Instagram, tá, Marcos? Para entrar, né? Quiser fazer alguma pergunta, alguma curiosidade que tiver com ela, né, Marcos? Sim. O pessoal comentar. E, então, vamos lá. Ó, começando aqui o 4º episódio, estreando o podcast agora oficial Pro Frutos, com uma convidada especial hoje, a Sandy do TikTok. E conhecida em todo o Brasil. A Sandy, com o nome original, né? Jéssica Lira, influencer, artista de desenhos realista, top demais, que eu já vi já no Instagram dela. Casada com o Ricardo e mãe do pequeno Henry. E claro, né? Agora ela super Sandy no TikTok. Sandy, Jéssica, fique à vontade agora para complementar a sua apresentação. Boa tarde, obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz, grata por estar aqui, né? Conhecer um pouquinho mais até do trabalho de vocês, né? São artistas maravilhosas também. Ah, legal. Nossa, legal. Nós agradecemos, né? É sempre bom, né, a gente poder conhecer o trabalho das pessoas, assim, a gente vê que realmente dá o melhor, né? E é um prazer estar aqui. Sim. Com certeza, como vocês sabem, né, eu já venho fazendo entrevista relacionado não só à aparência com a Sandy, mas também relacionado ao meu trabalho, Sim. né, que eu sou artista também, faço desenhos, então acaba que não ficou só aquela semelhança, é como se fosse assim, sabe aqueles talentos descobertos? Sim. Tipo, as pessoas estão lá, né, para descobrir os talentos, e eu estava lá, só que não sabia que aquela operadora de caixa era uma artista, né? Exatamente. Então, foi mais ou menos essa sensação que muitos tiveram, né? Quando foram no meu perfil e viram meus trabalhos. Sim, sim. E viu, Jéssica, Sandy, né? Olha, olhando aqui da tela, bom, eu acho que pessoalmente vai ser mais ainda próximo. É muito parecida mesmo. A voz também, né? A voz é idêntica. Né, Parece Aline? que eu tô ouvindo ela. A Sandy real, né? Então, vamos lá na bateria de pergunta, Jéssica? Bora lá. Mas primeiro, né? 1, 2, 3, bora pra cima! Esse é o jargão mais top do TikTok, hein? Da Jéssica, hein? Ó, todos os vídeos, né, tem. Sim, muito legal. Eu falei, vou pegar essa brecha aí. Que nem eu falei já antes aqui nos bastidores, né? Eu fiz um stalk do bem, né? Porque orientado aí pelo pastor, você tem que conhecer o convidado, você falar das coisas que ele faz e tal. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí eu comecei a ver os seus vídeos lá, tudo. Então, por isso que eu peguei esse jargão top aí, que eu gostei. E eu vou usar aqui, que eu uso muito esse, falar pra eles, vamos fazer acontecer, não sei o quê. Agora, ô Marcos, vamos pra cima. Ô, Jéssica, então, eu quero fazer aqui, vou chamar você de Jéssica, tudo, né? Porque eu sei que hoje a gente quer dar essa honra também, né? Que nem ela falou, pela pessoa da Jéssica, né? Por mais que foi um benefício ter parecido com a Sandy e viralizado nas redes sociais, já foi na Record no programa Tá Com Tudo, já foi na SBT também, né?
Foi, né? Também. Passou a reportagem dela. Então, pessoal, poxa, ela é super top. Então, eu quero perguntar, a primeira pergunta, Jéssica, seria, quando você percebeu, tá? Mesmo trabalhando lá no mercado, que o seu vídeo viralizou. Quando você percebeu que começou a chegar em você? Então, eu já havia recebido, na verdade, vários comentários, né? Só que aí teve o rapaz, na verdade, o Otto, que ele é influencer, e ele tinha chegado comigo. Engraçado que ele já tinha. Ele sempre ia nesse supermercado, mas ele nunca tinha me visto. E aí, quando ele me viu, ele tomou um susto e falou assim: Não acredito, tu parece com a Sandy, alguém já falou isso? Alguém já gravou? Ele logo chegou brincando. Aí eu falei: Não, ele nunca gravou assim, não, porque se eu gravar, vou jogar na internet e viraliza. Aí eu comecei a rir na hora, daí ele falou assim: Não, mas de verdade, se eu fizer esse vídeo, vai viralizar, eu brincando. Aí só que nisso a gente conversando, eu falei pra ele que eu desenhava e tal, né? E aí, quando ele falou isso, eu até achei que ele tava brincando, né? Foi quando ele fez o vídeo, quando eu estava atendendo lá, isso depois de uns dias, né, que se passaram, acho que menos de uma semana. Estava lá atendendo, e quando eu olhei pro caixa da frente, ele estava lá me gravando. Na hora que eu olhei rapidinho assim, e era que ele estava me gravando, né? Sim. E aí nisso, quando. Porque assim, a gente não pode pegar no telefone da empresa. E aí, quando eu bati o ponto, que era 10 horas, que eu cheguei em casa, o vídeo já tinha viralizado. Já tinha passado de 100 mil, sabe, visualizações, e em 24 horas mais de 1 milhão. Você lembra qual foi a plataforma que primeiro que foi no WhatsApp, Facebook? Foi no Instagram. Ah, foi no Instagram. Instagram é terrível. Foi lá que aconteceu. Sim. O legal, né, pra você ver, né, foi uma coisa também que eu achei interessante dele, que ele pediu, né? Ele falou, posso colocar, né? Eu pedi autorização, né? É verdade. Mesmo ele tendo falado isso, mas quando viralizou, teve muita gente que sempre tem haters, né? Pessoas que julgam. Sim. E aí falando, mas se fosse eu, mas ela deveria processar, só que na verdade não tinham parado para entender, né? Só que aquilo foi tão assim, do nada, que eu tinha me pronunciado ainda. Mas depois eu falei, né? Falei que não, que conhecia o Otto. Tanto que eu sempre dei meus créditos, né, pra ele, porque se não fosse aquele vídeo dele. Porque tinham pessoas que já falavam, mas não tinham feito isso, né? Sim, Então, sim. se o que aconteceu, eu agradeço a Deus primeiramente e segundo ele, né? Porque Sim. foi através do que ele fez que aconteceu tudo isso. Pode deixar que eu vou mandar esse link aqui pra ele urgente. Ele tem o dom. Ô, Jéssica, já seguindo dessa pergunta aí, né? Então aí se você percebeu que no Instagram o pessoal tava visualizando o teu vídeo, né? E aí eu ainda quero chegar naquela emoção que você teve, muito top que você teve na hora que você recebeu a mensagem da Real, né? Mas, quando foi que você percebeu do vídeo, tal, viralizou, tal, aí eu quero que você conta as experiências, as boas que chegou, né? E já algumas que você já está até contando aí, que também não foram tão assim legais, né? Vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Se você quer falar aí, ou só quer falar que só foi coisa boa, só chegou os patrocinadores, chegou as empresas. Sempre tem, né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? Mas assim, diante de tudo aquilo, com certeza foram muitas oportunidades. É como se tivesse abrido uma porta de coisas que eu não tinha, né? Não tinha como fazer naquele momento, porque a visibilidade é algo que muda, né? Sim. Pode ser que a visibilidade naquele momento não seja um retorno financeiro, para alguns sim, né? Mas para mim de imediato não, só que eu consegui usar isso, porque querendo ou não, se a gente usar a imagem, né, vai trabalhando também nisso. Tanto que hoje eu trabalho com a internet mediante isso, mediante a imagem, né? Então assim, sim, veio várias propostas, veio propostas que eu pude e não pude fazer, né? Mediante algumas coisas, até filme também, né? Mas só que na hora eu não, sim, mas eu não aceitei devido a algumas coisas que eu via que não dava para mim. Viu? Ô, Jéssica, aproveitando. Então, aí quando eu visualizei que você tinha viralizado, eu te mandei um direct, né? Você lembra a ideia que eu te dei no direct ou não? Você lembra? Qual foi a ideia? Eu falei assim, aproveita que você bombou nas redes sociais, vai, grava um cover logo urgente. E aí falei assim, eu sou compositor, já te dou a música também. Pois é, né? Aí foi quando você começou
Aí você explicou, ó, não, mas eu sou desenhista, eu faço outras coisas, eu vou... tô até assim, você chegou a falar que ficou balançado em fazer alguma coisa nesse nicho, mas você falou assim, não, mas eu vou investir na minha arte e tal, e eu vou mostrar para as pessoas a minha personalidade e tal, a minha habilidade real. Eu falei, não, tá bom, então, tá bom. Porque eu acho que eu tinha ouvido um videozinho seu, no seu perfil, você cantando, né? Por isso que eu falei, ó, aproveita que é agora, né? Verdade. Mas você viu que você teve um outro plano, né? Comente aí um Sim. pouquinho. Na verdade, assim, naquele momento, eu de verdade falei no fundo do coração que eu não queria, né? Tanto que quando chegou a reportagem, eles perguntaram, falaram assim, você vai querer seguir? Falei que não, porque eu não me sentia preparada para aquilo. Imagina, eu tava levando uma vida totalmente diferente, né? Então, assim, não me sentia preparada para cantar, né? Porque é como se eu tivesse há tanto tempo lá congelada, né? Então, do nada, começar a cantar. Claro que hoje em dia tem como a gente fazer cursos, né? Aulas que eu digo de Sim. canto, mas tudo foi acontecendo de forma natural, porque eu disse que não, mas não que eu não faria, que eu nunca faria, né? Sim, Então, foi. quando eu fui para a plataforma do TikTok, as pessoas falavam que parecia e falavam, tu não tem como canta um pedacinho da Lena, turo. E aí eu fui me soltando e o pessoal ia gostando daquilo. E a prática leva à perfeição, querendo ou não, né? Sim, Porque a gente vai errando, vai entendendo um pouco mais os caminhos e vai aperfeiçoando, né? sim, Tudo é treino, na verdade. sim. Ó, Você sim, busca... sim, entendi. Mas foi isso aí que eu classificaria que sabedoria, né? Se chegou uma coisa boa, vamos, né? Pensar certinho, o que eu faço agora, tal. E eu creio que você deve estar feliz, né? Porque até do mercado teve que sair, né? Que o pessoal não deixava você trabalhar mais. Eles pediam autógrafo. Na verdade, eu saí do supermercado por decisão mesmo, né? Não foi Ah, nem por... Se bem que tinham certas orientações lá que não podia, né? Não podia ficar tirando foto, essas coisas. Mas eu tomei a decisão de sair porque eu falei assim, não, eu já vivia da arte, né? Eu já trabalhava com a arte durante muitos anos. Daí eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque querendo ou não, não é sempre que acontece. E uhum, eu vou fazer dar certo, entende? Porque assim, não é assim, você pensar, colocar os pés você pensar de uma forma e não pensar direito, entende? Para tomar sim, aquela decisão. Quando eu tomei essa decisão, foi a melhor coisa, eu não me arrependo, sabe? sim. Porque eu pude participar de certos programas que se eu não tivesse saído da empresa, eu ia levar falta, né? Vocês sabem muito bem, não tinha como. Sim, Sim. Eu consegui fazer tudo o que eu tinha naquele momento e os próprios clientes chegavam comigo e falavam assim, por que que você não aproveita essa oportunidade? Você é uma artista, por que que você não aproveita? sim. Né? E eu fiz isso, sabe? Sim. Ó, eu tenho uma pergunta top, que eu já falei nos outros podcasts aí, o Marco sabe. A Globo não pergunta, a SBT não pergunta, nem a Record. É uma pergunta top. Mas antes disso, eu quero ver, Aline, Então, na verdade, ia perguntar para ela a respeito, né? Porque eu queria muito ver um desenho seu. Se teria como você mostrar pra gente? Porque o olha, Vander, ele ficou falando tanto que eu fiquei muito curiosa. Ele falou que você quem sabe faz ao vivo. desenha muito, assim, realista. E eu sempre tive vontade de ver. E eu queria muito que você mostrasse pra gente, se tiver como, Claro. né? Direto do papel, hein? Por favor, eu Sai queria muito ver. fresquinho, né? Que eu acho muito da hora isso. Eu acho muito... Inclusive, já falando, né? Amanhã eu vou ter uma exposição dos É. meus Ai, que legal. desenhos agora. Fala de novo, Pode Jéssica. falar. Desculpa, não cortou aqui a sua fala. Nossa, Eu vou fazer uma exposição dos meus trabalhos, esse aqui. Olha. nossa, Ai, que que da hora, que legal. lindo, cara. Como que você consegue fazer tão realista? Ô, Jéssica, o rapaz da foto parece eu, bonito igual. Você tem alguma caneta cabelo. mágica? Olha Nossa, isso que aí. legal. Desenho, né? Que da Eu, hora. Esse aí é do Naruto, né? Aquele É. anime. Gabriel. Gabriel. Eu assisto esse Você cara. gosta? Gente, mas que lindo. Nossa, muito lindos os desenhos. Esse? Esse aí eu não sei quem Quem é. que é esse aí? Esse eu não- eu Esse não- foi uma encomenda que, Ah! Ah, De Anônimos. sim, mas esse aqui é uma moto cromada, né? Sim, legal. nossa, gente. Você demora muito tempo fazendo esses desenhos? Boa.
uns um mês pra eu fazer. Esse aqui Ô, eu fiz- Silvio! Ó, o Silvio. Não entendi, meu amor. Quanto Eu tempo? geralmente um mês pra fazer. Um mês? Caraca. E tem que... As texturas, Olha, É bem os legal. detalhes, né? E assim, o desenho é algo que você sempre está se aperfeiçoando, né? Porque quanto mais Sim. você faz, é tipo a música também. A música, Sim. É. hoje Não para, é né? tal. E você começou novinha fazendo esses desenhos? Ou foi, tipo, já depois de adulta? Eu sempre desenhei, né, desde criança, só que nunca com essas técnicas de realismo. Eu comecei a desenhar assim a partir de 2019. Foi quando eu comprei um curso básico e aí eu me aperfeiçoei na técnica. Nossa, Mas eu Que já tinha legal. uma predisposição, né, para desenho, já gostava de fazer. Enfim, eu queria viver daquilo também. viu, ô, Jéssica, eles aqui, eu acho que foi, não sei se foi o Marcos. O Marcos falou assim: Ô, Wander, por que você não pede pra ela desenhar a gente É. na sala do podcast com o logotipo, com um desenho realista? Eu falei: Eita, glória. Falei: Ó, é o seguinte, eu tô conhecendo ela agora, né? E eu sei que é um trabalho com excelência, né? Todo trabalho com excelência tem o seu grande valor, né? De valor. Então eu falei assim: Ah, mas quem sabe, né? A gente vamos conversar lá, né? Inclusive, Verdade. mais pra frente, né? inclusive eu. Desculpa atrapalhar. Oi? Desculpa. Inclusive eu, quando eu era pequeno, eu desenhava também. É, quando é que foi a sua, tipo assim, a sua paixão pela arte, pelo desenho? Foi logo quando pequeno mesmo que você começou? Tipo assim, você Sim. quis fazer aquilo do resto da vida? Aham, eu sempre amei desenhar, desde criança. Eu era aquela criança que, com 8 anos, enquanto os outros estavam lá brincando, eu estava lá desenhando. E tinha aqueles que também ficavam ao redor. Só que era um jeito de criança, sabe? Não tinha aquela técnica tão expressiva como o de hoje. Mas quando assim, eu vi que não, que eu quero viver disso, foi a partir de 2018, né? Que eu comecei a desenhar as pessoas e cobrava R$ 20 pelo Nossa, que desenho. legal. E nisso, eu até lembro que foi minha tia, foi a primeira cliente. E aí eu falei assim, nossa, Deus, dá para ganhar dinheiro com desenho? A gente acha que não, né? Acho que não. Mas comecei a pegar essas encomendas de desenho e comecei a comprar lápis, comecei a comprar folha, assim, mais profissional, porque eu já tinha, só que era tudo básico. Sim. E aí, com o dinheiro disso, eu fui investindo e depois comprei um curso de desenho, o que me ajudou a entender mais técnicas, né? Mas eu Sim. sempre amei desenhar, né? Só que essa Legal. técnica que eu faço hoje, ela foi depois de 2018. Ai, que legal. Que legal. Ô, Jéssica, só vou interromper aqui que eu entrei no meu Instagram agora. Eu vou falar pro pessoal ir lá no Facebook. Pessoal, tá acontecendo a live lá no Facebook, que eu acho que vocês vão ter o retorno da Sandy aí. Vai lá para vocês participar aí do nosso podcast Pro Fruto com a Jéssica, a sósia da Sandy no TikTok, tá bom? Vai lá, pessoal. Enquanto isso, a gente vai seguindo aqui e eu tô muito feliz, né, de estar trazendo a Jéssica para falar, para trocar as experiências dela, porque a gente também tá na batalha, né? A gente também quer que as nossas canções, né, Marcos? Sim. Então, a galera vem ouvindo nas plataformas, as românticas, as cristãs, no sentido de que a Aline falou uma coisa importante ontem pra mim, Jéssica, depois daquele assunto que a gente conversou, né? Ô, Wander, fala pra Jéssica que essa habilidade, esse dom que a gente tem de adorar a Deus, é pra adorar a Deus, né? E num outro podcast que eu falei, Jeová, né? No outro podcast eu falei que se Deus achar em nós alguma graça e quiser nos abençoar através disso para a gente expandir a mensagem boa, vai lá, né? Mas agora eu creio que, né? Que foi aí que Deus também fez as coisas naturalmente acontecer para você, que trouxe bastante coisas legais, né? Os seguidores no Instagram. Você tinha quantos seguidores no Instagram antes de viralizar? Eu tinha 12.000,2. E hoje... E hoje já passou, né, para dizer assim, 40, né, Não, 40, acho não, que um eu pouco. tô mais atualizado. 51 mil já, mais de 51 mil pessoas. É que eu stalkeei, a stalk do bem. Ele tá estudado já. Inclusive, o pastor, tem a foto da sua família, eu queria mostrar pro público, pode? A foto da sua família? Mostra aí o esposo dela, o filho, olha lá, olha que benção. Nossa, ele é lindo. Diferente. Sim, aí você tá parecida com a Sandy, mas não tanto, que nem agora, Não, tá? não. É por conta do cabelo também, Sim. né? O cabelo Sim. dela tá mais... Olha que É. benção. Gente, aí. A tua família é linda, hein? Olha Olha. o Henry ali, ó.
Ele parece. Quantos anos com o Henri tá? Ela. Ai, tem 3 anos. 3 anos? E o seu esposo? Ele tem 32. Ah, tá. Homem abençoado, hein? Quer fazer alguma pergunta, Marcos? Pra Sandy? Jéssica? A Jéssica Quer fazer- Sandy. Quer fazer alguma pergunta? Não? Ele é tímido. Ele falou assim, ó, eu falo com o violão, mano. Fica tranquilo lá Eu vou fazer comigo. outra pergunta, então. Vai lá. Olha, Uma pergunta. É uma pergunta técnica, assim. Quando eu estudava artes na escola, a professora falava de algumas sombras que tinham que fazer no desenho. Quando a pessoa começa a desenhar, tem alguma técnica especial para fazer sombra? Esse como é preto e branco? Qual a primeira técnica que precisa para aprender a fazer um desenho aprimorado assim? Sim, é uma ótima pergunta, porque a verdade é como se fosse um quebra-cabeça, né? Tudo no seu tempo e, na verdade, assim, tudo, as peças, elas acabam se encaixando, né? Porque o que eu geralmente me ensino para os alunos é que tudo começa com luz e sombra, Sim. né? E aí, a pessoa entendendo um pouco mais de luz e sombra, ela vai entender também degradê, que é muito importante, né? A pessoa sim. fazer o sombreamento lá do escuro, médio e claro. E a gente usa lápis, que os lápis eles têm tonalidades. Por exemplo, tem os lápis da linha B, que eles são mais escuros e macios. Sim. E o lápis da linha H, eles são duros e claros. E aí eu vou falando para eles, olha, aí vocês vão fazendo o degradê do escuro do escuro ao claro, né? E o aluno já entendendo luz e sombra, ele vai só mesclando isso. Aí ele vai aplicando isso aí numa outra aula que a gente vai entender sobre a esfera, né? Que legal. E aí vai fazendo a sequência, entende? Mas inicialmente é isso. Luz e sombra e degradê. Degradê e camadas, né? Você entendendo isso, você vai conseguir aplicar isso no olho, na boca. Aí você pode pensar, mas como é que faz o olho que tem os pelos, né? Sempre fazer com suavidade. O pelo sempre termina fino, né? Sempre mais suave. E sempre trabalhar o controle do lápis na mão. Sempre não deixar aquele peso, mas sempre trabalhar com suavidade. Sim, que legal. Que parece Então- muito realista, né? Então você faz exatamente do jeito que você descreveu para poder parecer realista? É. E uma pessoa que me ajudou muito, assim, eu posso até falar dele, que é o meu professor Charles Navesso. Não sei se Sim, vocês legal. conhecem, ele é um grande artista, né, muito conhecido aqui no Brasil. E ele é uma inspiração para mim, sabe? Eu ainda quero muito chegar no nível dele. A gente sempre está em busca de evolução, Sim. né? Sempre tenta se aprimorar e ver onde a gente pode, porque nunca é aquela coisa, já sei de tudo. Quanto verdade. mais É você verdade. sabe, entende que menos você sabe e precisa aprender mais. É. E é uma pessoa que eu tenho como exemplo, assim, também, de superação, né? Se vocês pesquisarem um pouco a respeito dele, vocês vão ver que ele é uma pessoa que tem uma história por trás aí que é incrível. Que legal. Ô, Jéssica, antes de eu cantar a música top, ou fazer a pergunta top, que nem a Globo faz, nem a Record, nem a SBT, nem nada, nem a Rede TV, nem a Cultura, a gente vai cantar uma música romântica, se você nos permitir. Claro. Pode? Então Claro. vamos cantar. Ó, nós vai cantar uma música da Pamela, Você Me Conquistou. Olha pro teu marido aí e fala pra ele, ó, eu te amo, através dessa música. Tá bom. Pastor, abre o teclado. O teclado não tá saindo. Vai lá. Parece um sonho descobrir o amor através de um gesto seu. Bastou só um olhar para acreditar que eu não ouvirei um adeus. Você me ensinou a letra da canção que me faz tão feliz e aquece meu coração. Eu não vou te esquecer. Você me conquistou. Somos eu e você, dividindo sonhos bons. Eu não vou te esquecer.
o amor através de um gesto seu. Basta um só um olhar para acreditar que eu não ouvirei um adeus. Você me ensinou a letra da canção que me faz tão feliz e aquece meu coração. Eu não vou te esquecer, você me conquistou. Somos eu e você, dividindo sonhos bons. Eu não vou te esquecer, você me conquistou. Um presente de Deus é você pra mim, e por isso existe amor. Bem baixinho, vai lá. Eu não vou te esquecer, você me conquistou. Somos eu e você, dividindo sonhos bons. Eu não vou te esquecer, eu não vou. Você me conquistou. Sou presente de Deus, é você pra mim, e por isso existe amor. Ai, ai, ai. Essa aí é a música para os casais, né? A gente acredita, né? Eu ainda acredito. Por mais que eu estou solteiro, eu acredito ainda no relacionamento que é direcionado por Deus, por Jeová, né? E eu creio que tem como dar certo, sim. Claro que hoje está mais complicado, né, Jéssica? Mas tem como, né, ter essa parte legal do amor e você ter aquele sentimento bom que você quer viver com aquela pessoa para sempre, não é não? Com certeza. Então tá bom. Jéssica, a pergunta top eu acho que é a melhor pergunta do podcast aqui hoje, tá? Quero que você fale em detalhes aquela emoção quando a nossa irmã Sandy pega o celular dela, o Instagram dela, vai lá no seu direct e te manda uma mensagem. E eu quero que você fale o que ela escreveu aí mais ou menos, tá? Eu já li tal, mas eu quero que você fale aqui ao vivo também. Tá. Rapaz, quando aconteceu isso, eu lembro que eu tava dobrando roupa, tava até nesse quarto aqui, porque né, tem dois aí, tipo, eu tava dobrando roupa, do nada eu pego o telefone. Quando eu pego o telefone, eu abro, tem a notificação do Sanji, né? Aí só que na hora eu até achei que fosse um fã-clube, de tão assim que não tinha caído a ficha. Quando eu cliquei e fui lendo, foi naquele texto que ela mandou, que foi caindo a ficha de que era ela mesma. E tava lá, Sandy, né? Verificado tudo aí. Foi quando eu comecei a chorar na hora. Só que na hora eu dei tipo um grito assim, não sei nem explicar. Que até na hora que eu fui entrando no outro quarto. Na hora que eu fui entrando no outro quarto, ele viu que eu tava chorando, ele até achou que alguém tinha morrido. Porque, sério mesmo, isso que ele depois me falou. Ele, não, achei que tu tinha recebido alguma mensagem, assim, porque eu tava a expressão, assim, de susto, sabe? E chorando. Aí eu falei pra ele que a Sandy tinha me respondido, fui entregando o telefone com a mão tremendo pra ele. E ele foi lendo assim, sabe? E foi quando ele viu a mensagem lá, e eu já tinha lido, né, e tal. Foi muito emocionante, né, assim, a maneira como... Porque foi um susto, tudo aquilo, e a maneira como ela reagiu diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Ela foi uma pessoa, assim, que, acima de tudo, ela elogiou meu trabalho, ela disse que ela tinha gostado e que ela tinha lembrado, na verdade, né? Então, o fato dela ter citado isso, ter falado, assim, palavras positivas, que eu poderia ser o que eu quisesse ser, né? Seguir os meus sonhos, se eu quisesse ser cover, se eu quisesse trabalhar mesmo, desenhar, só que ela falou assim, ó, desenhe, seja quem você quiser ser, né? Então, uma pessoa amorosa, né? Uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que se um dia a gente tomar um cafezinho, eu até brinco, né? Que um dia ainda vou tomar um cafezinho com a Sandy. E deixa eu te falar, te interrompendo, você sabe que ela mora do lado da nossa cidade aqui, viu? Confirma, pastor? Campinas. A Sandy mora em Campinas, né? A gente é de Itatiba, 30 quilômetros de Campinas. Por isso que... Pode falar.
Eu sei que ela é de Campinas, né? Então, e por isso que o meu interesse agora maior de conseguir os patrocinadores para te trazer aqui, que para ver se a gente consegue, eu sei que é uma coisa grande, você conhecer ela pessoalmente. Aí eu acho que aí vai explodir. Aí o negócio vai, porque, assim, conhecer a Sandy é uma coisa, é algo que eu e o Brasil, muitas pessoas que viram tudo isso do viral, estão esperando, né? Quando a gente vê que tem uma pessoa que se parece com outra, geralmente se encontra depois, não demora muito tempo, tá lá. É Então, verdade. O povo tá lá com o artista, né? E eu e a Sandy, a gente não teve ainda esse encontro, né? Devido à agenda dela, devido a muitas coisas, né? Foi engraçado porque ela tinha falado bem assim, eu vou me ausentar, vou dar um tempo do show, dos palcos, e foi logo em seguida que eu apareci. Daí eu trouxe ela de novo, né? Fizeram de novo. Então você ela tá tava no de lugar férias. dela agora. Tava difícil, até mesmo grandes emissoras, né, que tentaram entrar em contato com ela, não conseguiram porque ela tava de férias naquele momento. Sim. Então, assim, é que no momento certo as coisas vão acontecer, né? Aos poucos tudo vai se desenrolando. Sim. Deixa eu te perguntar, você chegou a responder ela? Você chegou a responder ela? Sim, cheguei a responder, ela respondeu de novo. Mas daí, Eita! daí a gente não teve mais contato, né? Assim, foi Faz naquele muito momento. tempo? Quase 4 Oi? meses. Faz muito tempo isso? Já tem um tempinho já. Acho que tem uns 6 meses. Por aí, porque foi ano passado, né? Foi em junho. Mas acho que foi em junho que ela respondeu. Sim. Poxa, que legal, Que né? legal. Eu tenho bastante admiradores também, né? Eu fico imaginando, poxa, a pessoa gravar com tal cantor que eu gosto, tal, é muito legal isso, né? Legal. Um do- Gratificante, né? Sim, tanto no meio gospel, também, eu também gosto, né, de ouvir a música secular também, né? Tanto no meio gospel quanto no meio secular, né? E, ô Sandy, você quer destacar um desenho aí que você fez que foi assim, você falou, puxa vida, yes, eu sou demais. Olha, esse desenho, é porque ele tá ali em cima. Eu vou teria que sair daqui para pegar lá. Não, mas pode falar, Não, pode. não tem problema, né? Vai, a gente espera, vai lá, vai lá. Vamos lá. Se tiver fácil pra você. Peraí, com licença. Ô Marcos, você não chegou a registrar o desenho? No caderno, alguma coisa? Não. Não? Só desenhava quando era Desenhava, mas desenhava super bem, né? desenhava. Sim. pequeno. Eu não Pronto. toquei pra frente, não. Aí eu Era nunca cantar. tive esse dom de desenhar assim. Ah, o Tique. Olha. Caramba! Ixi, Esse Nossa. Aqui, parece uma foto preto e branco. Parece, Parece. aqueles quadros que a gente É. compra. Sim, né? sim. ele assim, pessoalmente, eu gosto muito. Foi um desenho que foi em live, né? Então, assim, a maioria dos meus trabalhos eu sempre fiz ele em live. Eu acho isso muito legal porque a pessoa consegue entender junto, né? Eu faço assim uma conversação como a gente está tendo agora Sim. e vou explicando e depois eu consigo fazer aquele spam de arte, né? No caso, aquele vídeo acelerado. E aí a pessoa que tá assistindo, ela fala, não, aquela etapa ali eu assisti em live com a Jéssica, né? Sim. Que legal. Sim. Ô, Jéssica, eu vou fazer isso aí por causa da tua humildade. Você é uma pessoa que realmente mostrou uma humildade. Primeiro, de ter aceitado meu convite, né? Que eu não, né? Sou Nem um Wanderzinho, imaginava, né? Nem imaginava. Não, né, não imaginava. Wander? Eu achava que você não ia aceitar. Que você ia falar, não, eu não quero esse negócio de podcast, não, tá? Eu faço outra coisa. É, Na hora ela aceitou. Na hora ela aceitou. mesmo, né? Não, detalhe, na hora ela aceitou e falou assim, eu fiz a proposta dela vir pessoalmente. E ela já aceitou o pessoalmente mesmo. Eu falei, eita coisa. Aí eu falei, na hora que eu senti que a coisa era mais séria, eu falei, não, deixa eu fazer um treino primeiro, fazer por vídeo, aí depois a gente tenta, né, que você mora em Santa Catarina, né? É isso ou não? Sim, Santa Catarina, Joinville. Joinville, capital lá? É capital? É Não. a cidade, né? Daqui que tem. Eu até brinco, né? Que é Sandy de Joinville. Sim, Quando sim. Eu ia te fazer essa pergunta também. Como é que o pessoal da cidade aí te vê na rua agora, depois dessa viralização? Eu percebo assim que muitos ficam olhando, né? Não tem muito aquilo assim de tipo parar pra tirar uma foto. Não tem muito isso, não. Vejo assim que as pessoas. Eu consigo levar uma vida normal, ter a minha liberdade, né? Ou qualquer canto normalmente. Mas se eu, por exemplo, se eu olho para alguém, eu percebo que os olhares, tem muitos olhares assim, né? De mulheres, homens e senhoras, que aqueles. Curiosos. E aí, eu como sou uma pessoa que, independente disso, né? Se não tivesse acontecido isso, o meu jeito é assim, de tratar as pessoas Muito bem, bem. de tipo,
sorri para mim, eu tento, né, sempre conversar, sempre falar com a pessoa. Então, logo ela fala, né? Você parece com a Sandy. E é engraçado que muitas pessoas, elas nem chegaram a ver o vídeo. Tipo, não sabem do vídeo viral, dessas coisas, e Uhum. acabam... Essas abordagens, elas continuam de pessoas que é no dia a dia, sabe? Sim. Independente do viral. Mas o do viral também acontece muito. Sim. E aproveitando, então, aí eu falo, né? Vamos supor, eu gostei do seu desenho. Como a gente gostou aqui e queria fazer o nosso. Acho Aí que como é que a gente faz? Eu quero que você faz essa propaganda aí do seu trabalho. O desenho, eu trabalho da seguinte forma: a pessoa dá 50% do valor, né? Eu mando lá o valor, digamos que, sei lá, o valor, um desenho tá 1.500. A pessoa dá 50%, eu já coloco na agenda, começo os trabalhos, e aí quando tá pronto, a pessoa dá o restante e eu envio do desenho, sabe? Eu sempre tento focar nisso, de a pessoa dar essa metade para poder me preparar e colocar na agenda. Sim, porque é um mês de trabalho, né? Tem um mês de trabalho e os agendamentos geralmente eu sempre faço pelo WhatsApp mesmo. Sim, sim. Ô Jéssica, quer falar uma música que você gosta da Sandy aí? Eu gosto muito do Turuturo, a Lenda. Tem como você Dá, canta só um pedacinho é, pra nós? uma palhinha? Uma palhinha Tá. da sua Tocar música aí, preferida. Vou ver só o chutão aqui, vai lá. O Vander vai tocar aqui Não, o é que vai teclado. cortar o áudio Ah, dela. é Cortar o verdade. Vai lá, áudio. pode cantar, Vai eu um vou ouvir a vocal capela. mesmo. Se eu perceber que eu comecei, já paro. Não, fica à vontade. Ah, não, do jeito que Tá. você é afinada. Bora lá. Se esse turo aqui Precisa fechar os dentro, olhos. que faz turo quando você passar. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça. Ai, Se que eu sim. pudesse te primeiro. Aí tem essa música e Que também legal. a letra. A música lenta também que eu gosto muito. É, bem lá no céu, uma luz existe, vivendo no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Que legal. Boa, ó. Afinadinha. O que que eu faço Até o geralmente? pastor bateu palma Rosa. ali atrás. Quando eu tô em live, eu pego o celular e aí eu deixo tocando a música com a Sandy. E aí eu vou cantando junto com ela, com a musiquinha, aí isso faz com que eu não fique tão nervosa, sabe? Sim. Porque Sim. os bloqueios que eu tenho do nervosismo, assim, de na hora de Sim, cantar, É Eu igual sei entende? como é nós. que é, a gente igual sabe nós, como é é que normal é. pra Isso é cantar. normal, a gente é assim também. Sim, no TikTok você sabe certinho a quantidade de seguidores? No TikTok já estamos aí chegando a, deixa eu ver, tem 19 mil, 19 mil? por aí, 19 mil. Tá, e aí começou também a ser monetizada lá agora também. Já sou monetizada, tudo, já tem até uma loja lá dentro que o pessoal pode comprar, né, uma loja online, Hum, e, Legal. e é bem bacana, assim, porque o TikTok, acima de tudo, além de ser uma plataforma parecida com o Instagram, mas o diferente dele é que ele te dá muitas possibilidades de ganho, sabe? Você pode fazer lives e ser comissionada, tipo, através dos presentes, que são as lives que eu faço. A pessoa vai lá, tá gostando? Aí manda uma rosa. sim. Um presente. E tudo aquilo é convertido por dólar, né? Poxa. Então, assim, querendo ou não, eu levo como trabalho também lá, sabe? Sim, sim. Então, é algo que eu tô amando fazer, é uma sensação diferente. E tem também, né, essa questão de ser monetizada, né? Que dá para ganhar dinheiro também com os vídeos, né? Sim. Dependendo deles. Sim. Ultimamente, eu não tô focando muito nesses vídeos, né? Mais nas lives mesmo. Já a pergunta puxada dessa daí. É, como você já até cantou a música dela e tudo, além da Sandy, quais outras fontes de inspiração sua aí pra você desenhar, pra você fazer essas coisas e tal? Uhum. Assim, a inspiração que eu tenho muito de verdade é no Charles Lavesso, né? Como eu havia falado, de desenho. Eu sempre penso muito nele, assim, sabe, para desenho é nele mesmo. Para música, né? Sandy, tem também outras cantoras, né? Mas, assim, levando de verdade a minha maior inspiração, com certeza, é Deus, né? Para fazer Sim, Uhum. tudo que eu Sim. sim. faço hoje. Isso. E eu acho que ele que me dá força, sabe? Para levar,
para ter força para lidar com tudo, porque eu já passei por muitas coisas na vida, né? Então, assim, chegar onde eu cheguei, se eu fosse fazer um livro, nossa Deus, seria bem, Sim. daria para realmente fazer, né? E viu? Algo para as pessoas. Sim. Uma coisa que eu gostei muito lá, que eu vi no seu podcast lá, a que você fez aí em Joinville, quando perguntou para você, aí, o que você quer destacar que aconteceu na sua vida que foi assim, super maravilhoso e tal, tal, tal. Eu aqui pensando, ela vai falar que foi ter viralizado, não sei o quê, né? Aí o que você falou? Você lembra? Dos meus pais, né? Exato. Comenta aí. Foi dos meus pais que eles puderam vir para cá, né, para Joinville, porque eles vieram para cá depois de foi mais de um ano, né? Eles vieram para cá de carro e Nossa, a dar alguns problemas e tal, mas conseguiram chegar depois de um mês de estrada de Manaus para cá. E assim, foi a melhor coisa que aconteceu, né, no ano passado, porque eu pude estar com eles, entende? Eu sempre fui muito apegada, assim, sempre fui uma filha de dar todo o suporte para os meus pais, né? Desde 10 anos de idade, eu comecei a trabalhar na padaria do meu pai, eu sempre tentei ajudar eles, né? Então, eu só saí de casa mesmo com 23 anos, que foi quando eu casei, e sempre continuo hoje, né, ajudando, dando meu melhor, a presença, acho que é uma das coisas mais importantes, né? Sim. Se a gente pode fazer isso, nem todo mundo tem pai ou mãe presente, mas se a Exato. gente tem Sim. privilégio, é algo que não é para todos, sabe? Então, Sim. para mim, foi a melhor coisa. E aí eu pensei, né? Poxa, além dela estar toda feliz, né, ter viralizado, o negócio dela é falar dos valores que nós, o pastor daqui na igreja, né, o Sim. Marcos na igreja dele, o Magno, é o que a gente quer passar, né? Inspirar as pessoas a viver em família, a se amarem, né? Por isso que a gente está fazendo canções românticas para que desperte nessas pessoas, nos jovens de hoje, né? Esse valor que você falou dos seus pais, que você podia ter falado, não, foi legal, eu ter viralizado, foi 2 milhões, só no meu perfil tem mais de 2 milhões de visualizações. Não, você falou dos seus pais ter vindo morar perto de você, né? Que família, né? É Gostei muito. verdade. E você até a gente estava até conversando a respeito disso, que a minha mãe é artista também, né? Ai, que Então, que legal. legal. Então é de família, né? quando eu virei o vídeo, eu falei assim, não, eu vou trazer a minha mãe também, porque eu sempre falei para ela, mãe, a gente é uma parceria, eu e a senhora. Se eu cresço, a senhora cresce junto comigo. Né? E Sim. quando eu comecei a fazer a exposição, o que eu fazia? Eu tentava fazer de tudo para encaixar ela. Amanhã na exposição, infelizmente, ela não vai poder participar, né? Mas na outra que teve no shopping, eu levei ela comigo e estava lá do meu ladinho, a gente ocupava assim 2 mesas próximas, eram meus desenhos e os bebês dela. Então Sim. sempre foi vinculado, eu sempre trabalhei ajudando ela, né, na venda dos bebês, porque eu acho que é isso, né? Sempre poder ajudar os pais, principalmente. E a minha mãe, nossa Deus, ela é uma pessoa assim maravilhosa, tem ótima, a qualidade maior dela é o amor, né? Uhum. Sou muito amorosa, eu não sou 1% do que ela é, muito talentosa, muito criativa. E tudo que eu faço também é aí volta aquela pergunta, né, da inspiração, né? Deus e ela, porque ela é uma pessoa que me influencia muito a Legal. ser quem eu sou hoje. Top! Nossa, muito bom você ter falado disso daí, viu? Até mesmo que não que a gente comemoramos, tá? Porque pra mim Dia das Mães é todo dia, né? Apesar que Sim. Deus recolheu a mim esse ano, né? 92 anos, tudo. Mas as nossas mães, nossa, São a tudo. minha mãe pra mim foi assim uma referência de vida enorme. Então, você sabe se ela tá online aí ou não? Não sei dizer, mas eu Na falei. verdade, eu que tinha que vir aqui, né? Na verdade. Aproveita e já manda um abraço pra ela. E aí depois eu posso deixar eles também mandar um abraço pra mãe deles? O Marcos e a Aline? Claro, Então com tá bom. certeza. Vai, primeiro você, Jéssica. Um beijo, mãe, pra senhora. Como é que é o nome Sabe, dela? Isaura. Isaura. Dona Isaura. Isaura, um beijo aí, hein? Senhora, mãe, arrasa demais. Tá. Marcos, vai lá rapidinho. Um beijo, mãe. A senhora tá me assistindo aí. Não sei se tá assistindo, mas um beijo. Amo a senhora aqui. Abraço pro meu irmão aí que tá com a senhora. Em breve a gente vai se ver aí no Maranhão. Maranhão. Maranhão, essa é do Maranhão. E te amo demais, mãe. Aline? Oi, mãe, tudo bem? Não sei se a senhora está me vendo nesse momento, mas quero, desde já, agradecer a Deus, né? Porque Ele me concedeu a melhor mãe do mundo, gente. Ela move céus e terra por mim e eu sou muito grata. Eu sempre falo que eu tenho sorte, né? De tê-la como mãe.
E eu quero agradecer também, porque ela sempre me ajudou, apesar, né, que eu estou aqui em Itatiba, eu sou lá do Maranhão também, há uns 6 anos, mas ela sempre me ajudou. Então, um beijo, fica com Deus, te amo muito. Feliz dia, Opa, Feliz olha. Dia das Mães. E ano que vem nós estaremos juntas, se Deus permitir. Magro, vai lá. Feliz Dia das Mães para a senhora. A senhora sempre tem estado do meu lado, me apoiado no meu ministério, né? Muito obrigado, mãe. Te amo. Como é que é o nome dela? Hilda. Hilda, um Hilda, beijão aí beijão, do Hilda. Profrutos, hein? Ô, Jéssica, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu ia perguntar para ela, faz muito tempo que você mora na cidade onde você está? Então, faz 2 anos e uns 2 meses, mais ou menos. E você foi como assim, você, tipo, já tinha alguém, aí o seu esposo é daí? Não, a minha cunhada, ela, a irmã do meu marido, né? Ela veio pra cá, já, né, há mais de 6 anos, ela veio pra cá, morava aqui, e aí a gente tava em Manaus, porque a gente tava numa situação meio difícil, sabe? Foi quando tomamos a decisão do Ricardo vir na frente. E eu tava com o bebê, o Pietro tava com 3 meses ainda. Nossa, Eu não tava conseguindo vocês foram de avião, de carro para ir? de avião. E aí a gente estava tomando café da manhã, aí ele falou, moça, eu vou lá para Santa Catarina, ficar hospedado na minha irmã, tu apoia? Eu não sei como é que eu tive força, porque acho que talvez em outro momento, eu não sei como é que eu agiria, mas naquele momento eu falei, você pode ir. Porque eu estava numa situação tão assim difícil que eu falei, não, tem que dar certo, né? A gente tem que fazer dar Ainda certo. mais que você tava com um bebezinho, né? Hã? Ainda mais que você tava com o neném, tava com 3 meses? Exatamente, com 3 meses. E eu falei para ele, não pode ir. E aí ele foi na frente, né? Porque ele tinha que conseguir emprego e tal, para se estabilizar. E aí ele veio, depois de 3 meses, né? 3 meses depois que eu fui. Mas eu estava recebendo apoio da minha mãe, né? Ela estava Que me legal. ajudando. Legal. Então, assim, quando eu vim para cá, depois, foi quando a gente começou do zero, literalmente, sabe? Numa casa simples, alugada. A gente ainda mora de aluguel, então, sabe, começar do zero mesmo. Tipo, Sim. recém-casado. Que legal. Para chegar onde a gente tá, né? A gente ainda, com certeza vai conquistar mais coisas. Mas Com todo momento certeza. Jéssica, tá acontecendo um milagre aqui. O Magro quer fazer uma pergunta pra você. É milagre, hein? Pode perguntar, mãe. Oi, Jéssica, tudo bem? foi tudo bem. Eu gostaria de saber com quantos anos as pessoas começaram a ver que você parecia com a Sandy. Olha. Ótima pergunta. Aí eu vou somar aí pra ver qual que é a Eu nem atual. imaginei essa pergunta, sinceramente. Então, com 13 anos. Com 13 anos 13 começou. anos, nossa. Já tá. Tá novinha, né? Já se pare... O pessoal já ficava se embeleza, comentando. né? Eles achavam que você era filha dela ou não? Ou irmã, alguma coisa do tipo? Eu era assim, lembrava alguma coisa ou outra, sabe? Mas teve outras fases da minha vida que eu não lembrava mais porque eu tava mais cheinha. E aí, não sei se vocês sabem, eu tenho esclerose múltipla, que é uma doença crônica, autoimune. E essa doença, quando eu descobri com 17 anos, eu comecei a ficar muito inchada, então eu tive muita retenção de líquido. Essa mudança da minha vida, eu nem pensava, nem lembrava a Sandy. Só que mesmo assim tinha um ou outro que falava, sabe? Que lembrava a voz, lembrava o jeito. Porque o meu jeito, de alguma forma, lembra, mesmo que eu tava sim. diferente, né? Mas foi uma mudança, assim, drástica, sabe? E você Porque assim, nem ligava assim, muito pra você parecida com ela, né? Nessa época. Tipo assim, Não, não ligava porque achava que não ia acontecer nada, sabe? Tipo, quantas pessoas que não se parecem com alguém, eu pensava, né? tem gente que se parece muito com famosos e daí eles começam a se expor, né? Falar, tal, Exatamente. se querer aparecer, essas coisas. Querer se promover, mas eu nunca busquei de Sim. tentar promover antes, né, de acontecer o que aconteceu. Sim. Ó, falam pra mim que eu pareço com o Brad Pitt negro. Eles se acham. É a autoestima, Jéssica. É a autoestima, né? Tem que ter, né? Senão não vai. Ele vive falando isso. Eu falei pra ele que não parece nem de longe. Falam que a gente tem até 7 pessoas parecidas. O pastor comentou isso, ó. Quando eu falei que você ia vir e tal, o pastor chegou a comentar. Ô, Wanda, mas isso é normal. Você sabe que no mundo tem 7 pessoas parecidas com você, né? No meu Eu já caso- achei 2 já. então. Parecida comigo. Sim.
Não é aquela inteligência artificial que eu fiz, não, né? Não. Tem uma inteligência artificial que eu fiz, eu mandei pra ela. As outras deve ser de outro país. Eu acho que é. Aqui em Itatiba, eu acho que eu conheço só uma. Ah, Só. aqui, poxa. É. Essa não é só gêmeas, não? Ela é Não, gêmeas, viu, Jéssica? Eu falei pra ela. Ah, já falou? É. Ah, então. Ô, Jéssica, já estamos indo pro final aí, mas eu quero que você comenta aí para esse ano, né, 2025, a gente está ainda no mês de maio, né? Eu quero que você coloque esse projeto aí no seu papel, hein? De trazer você aqui em Itatiba, ao vivo, né, pessoalmente, né? Mas os seus projetos aí para esse ano, além da exposição amanhã que você vai fazer e tal. Uhum. Eu tô com esse projeto, né? Amanhã eu vou fazer exposição no Shopping Miller dos desenhos. E aí quero estar fazendo outras exposições, né, ao longo do ano também. Quero estar fazendo outros desenhos, porque tem que estar atualizando o catálogo, né? Então, sempre estar fazendo para que possa ter outros modelos de desenho. As lives sempre são feitas, né, à noite, a partir das 20 horas. Então, quem tem interesse, assim, eu quero assistir uma live. Então, sempre fica esse convite, né? E dentro, claro, da plataforma tem grandes metas lá, né? Que eu sempre tento seguir também para crescer e ser uma grande streamer, falando, né? Olha! É um objetivo também que eu tenho, né? De crescer dentro da plataforma lá. Sim, Que sim. legal. Mas você já se classifica assim, não porque... Mas como influência, né? Assim, sim, porque acaba que quando você fala um pouco, né, foge um pouco não só da arte, aí você fala de outros assuntos, como fiz as propagandas de empresas, né, teve da farmácia, então, assim, acaba que você se torna, assim, uma influência. Sim, sim. Eu me considero, sim. Sim. Você E com gostaria de certeza. ser, tipo, Sim. influencer? Já está conhecida, na verdade, né? Com certeza, eu queria poder, né, crescer mais nesse ramo também. Que legal. Sim. Digital, então, meu Deus, o marketing digital é algo que se expande, né? As pessoas que entendem um pouco desse assunto, é uma área que eu sou apaixonada também. Sim, então, quando eu falei lá no serviço que eu ia, falei, no meu trabalho, né, que, vou levar a Sandy lá, tal. Vande, você vai levar a Sandy? Vou mudar de horário pra ver esse negócio, hein? Esse amigo comentou, né? Aí eu falei assim, não, mas é a sócia, mas eu quero ver a Sandy. Aí eu mostrei a foto. Eu falei, é essa mesmo, quero ver. Eu acho que ele deve estar aí. No Instagram ele tava ali online, ali, o Leandro. Um abração, Leandro, Deus abençoe, viu? E, então, quer dizer, tá influenciando, né? E eu creio que tá influenciando, que nem eu falei pra você. Quando eu fui ver lá os detalhes teu, né? Falei, poxa... Ela é uma mulher de conservar os valores que a gente também prega também aqui, né? De conservar os valores, né? Por mais falha a gente somos, né, o Sandy, o Jéssica. Eu tô confundindo, você acredita? Eu tô confundindo por causa da imagem. Por causa da imagem, você acredita? É a Jéssica Sandy, né? Sim. Pronto, chama aí. Aí eu vi que realmente isso inspira a gente, né? De uma certa forma, né? Agora a Aline também, creio que a Aline vai começar a dar uma hackeada também. Hackeada, stalkeada no seus perfil. Te seguir também, né? Hackeada, não. Mas aquele stalk do bem, né, Aline? Eu falo pra ele que ele gosta de stalkear os outros. Mas É pro bem, né? pelo Aquela bem. foto tava loira, naquela foto lá, que eu tava com o cabelo loiro, eu tinha sofrido corte químico. Eu tava numa fase em que a autoestima, quer dizer, não falo nem alto, tava baixa estima mesmo. Olha, Nossa, que legal. Eu tava bem, passando por uma situação difícil, não tava me aceitando. Mas aí é tudo um processo, né? Foi uma coisa Verdade. Então a gente tem que entender isso, não é só sobre o cabelo, eu acho que em tudo na nossa vida. Se você tá passando por algum momento difícil, sabe que aquilo é temporário. E eu orava muito para Deus, por favor, que minha raiz do meu cabelo cresça mais rápido. Isso é em tudo, né? A gente às vezes quer acelerar o processo, mas tudo é no tempo certo. É ter paciência, pedir dele, que ele pode nos dar, que é isso, né? Sim, Verdade. Jéssica. Ô, Jéssica, antes de eu agradecer a você ter aceitado o convite e já fazendo o outro convite para você vir pessoalmente aqui, você quer fazer as suas considerações finais aí, agradecimento, tudo? Com certeza, eu quero agradecer a você, né, o convite que você Poxa, fico muito grata de verdade. Um prazer conhecer também aí os meninos, né? Conhecer todos vocês. Eu desejo tudo de bom, que vocês possam crescer. É estreia hoje, no caso, né? Sim. É estreia. E o quarto episódio? Pois é. Então, imagina só. Já deu certo, né? Pensar desse jeito. Tenho certeza aí que vai acontecer muito, muito mais coisas boas. Eu desejo tudo de bom para vocês, sucesso
né? E vamos para cima. Vamos pra cima. Eu sabia, não ia faltar o jargão, né? Não pode faltar, né? E também agora, eu quero também agradecer, né? Se vocês quiserem também falar, tá? Vocês ficam à vontade. Você ter aceitado, né? Que hoje a gente sabe que as redes sociais, às vezes é verdade e às vezes 50% não é. Tem muita maldade, infelizmente, né? Mas você foi lá, me respondeu já desde a primeira vez que eu já fiz uma cutucada em você pra você cantar lá, né? Mas foi bom que puxou ali o contato, né? Para que hoje a gente pudesse estarmos aqui com você, você falando da tua experiência, inspirando outros jovens, os seus seguidores, que eu tenho certeza que eles vão ver. Vai ter os cortes também, né? Que eles vão ver tudo. E então, assim, muito obrigado mesmo, viu, Jéssica? Agradeço ao teu esposo aí também, tá? Eu creio que ele tá te ajudando aí também. E que Deus, né, continue te abençoando, te usando muito para que muitas mulheres sejam inspiradas por você, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer, tá? Conhecer você. A gente gostou muito, né, da sua participação aqui com a gente, onde a gente pôde conhecer mais sobre a sua vida, né? E foi um prazer mesmo. E a gente está bem ansioso, né, para a próxima. Pessoalmente. Tá. Então, por isso que eu até coloquei aqui, ó, caneca do Profruto, o notebook do Profruto, pra gente conseguir patrocínio, pra gente trazer você aqui, viu? Sim. Eu creio. É um sonho grande? Mas vai acontecer. Tudo pode acontecer, tudo é possível. Tudo é possível. Bora pra cima! Jéssica, então, a gente vai fechar a sua câmera aqui, a gente vai encerrar com louvor aqui com o pessoal, né, tal. Mas eu vou despedir de você aqui, tá? E aí a gente vai conversando no WhatsApp lá, eu vou ver o que eu consigo. E também trazer você e a gente conseguir lá fazer alguma coisa lá com algum canal de televisão que tem lá em Campinas para você conhecer a Sandy pessoalmente, da minha parte não vai faltar esforço não, viu? Certo, que aí muito obrigada. Aí você já fica uns 2, 3 dias, já vem aqui, aí já participa de novo do podcast aqui, isso. Aí vai lá conhecer a Sandy, vai no shopping de Campinas. Aí canta com a gente. Canta com a gente a música da Sandy. Aí canta uma autoral minha também, né? Ou uma autoral do Marcos, você me faz tão bem. Isso. E falando nisso, viu, Jéssica? Eu já sei que você tá ouvindo alguma coisinha lá no story meu lá, mas a gente tem o álbum romântico, Me Surpreenda, que eu tenho parceria com o Marcos lá, de uma música Você Me Faz Tão Bem, música romântica, tá? Sim. Se você quiser ouvir, dá um prestígio aí, pode usar o áudio lá, tá? No Instagram, no seu TikTok. Vou dar uma olhada assim. Tá, e quando você vir pessoalmente, aí eu até cheguei a dar uma treinadinha lá naquela música da Sandy, né? E me reconhecer, espera. Eu até cheguei a dar uma treinadinha, mas eu acho que cantar pessoalmente vai ser mais da hora, né? Aí a gente traz o Magro de novo pra tocar pra gente aí e tal. Aí você canta com a gente também e tudo. E vai ser aquela coisa ali. Tem uma antiga também que eu gosto muito dela, a lenda. Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai sorrir. Essa é antiga, hein? Nossa, e eu tenho um perrengue com essa música aí. Depois coisa de pessoalmente que eu vou contar pra você o que aconteceu. Deixa pra próxima. Vou deixar pra próxima. Tá bom? Então a gente vai se despedir de você aqui, tá? E obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Deus abençoe sua vida, seu trabalho, a sua carreira, né? Seu futuro. Que você seja sempre essa pessoa, né? Essa pessoa assim carismática, humilde principalmente, né? Que Deus continue iluminando seu caminho. Amém? Obrigada. Então tá bom. Beijo mesmo a você, a todos vocês. Obrigado. Obrigada, tá? Jéssica, Deus abençoe. Beijo. Foi Tchau, incrível Sandy. participar com a Sandy do TikTok, hein? Tchau. Tchau, Sandy. Tchau. Pode desligar, a gente vai cantar um louvor